Olá! Sofrer algum tipo de violência obstétrica é realidade para 1 em cada 4 mulheres no Brasil, segundo o estudo da Fundação Perseu Abramo. O termo violência obstétrica foi reconhecido pelo Ministério da Saúde após recomendação do Ministério Público Federal. Maus tratos, desrespeitos, abusos, o que de fato cabe neste termo? Como avaliar, como denunciar, qual o histórico e por que o termo até então era considerado inadequado? Esse é o assunto do fórum de hoje. Não consigo achar outro termo que não violentada. Eu me senti violentada mesmo. Demorou um bom tempo para Liliane superar a experiência do primeiro parto, que foi há 2 anos. Tanto é que no nascimento da pequena Clarice, de 3 meses, ela ainda teve medo. Chegou uma outra obstetra e fez a manobra de cristalar em mim, que é aquela pressão no abdômen para baixo, para forçar a saída do bebê de forma mais rápida. E nesse processo, eu acredito que tenha sido por esta manobra, causou uma distócia de ombro no bebê. A Organização Mundial da Saúde diz que violência obstétrica é quando há abusos verbais, procedimentos médicos não consentidos, violação da privacidade, recusa em administrar analgésicos, violência física e outros. A OMS, com base em estudos científicos, também pede que não seja feita a episiotomia, que é um corte na região vaginal, e ainda a manobra de Cristeler, técnica que empurra a barriga da mãe, ambas já proibidas em vários países. Foi com base nas orientações da OMS que o Ministério Público Federal pediu que o Ministério da Saúde atue contra a violência obstétrica em vez de proibir o uso do termo. No começo de maio, o Ministério, por meio de despacho interno, orientou que as normativas da pasta passem a se evitar e até mesmo abolir o termo violência obstétrica de documentos de política pública. Segundo o documento, o termo violência obstétrica tem conotação inadequada e não agrega valor. Informou que o cuidado tem sido para evitar danos e intervenções necessárias são para preservar a vida da mãe e do bebê. E ainda que estratégias têm sido fortalecidas para a abolição do uso do termo. E para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, e Daphne Ratner, presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento e professora da UNB. Sejam muito bem-vindos ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, vou começar com você, Daphne. A gente pode dizer que violência obstétrica é um termo novo para um assunto antigo, e eu queria te perguntar sobre a importância também da gente realmente adotar esse termo. Por que é tão importante adotar esse termo? Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que a gente, no movimento para a humanização do parto e nascimento, tem muita sorte de ter aparecido a Lei Maria da Penha. Porque com a Lei Maria da Penha, as mulheres ficaram sabendo que existia violência sexual, violência doméstica, e disseram, mas eu vivo isso todo dia. E aí, quando a gente trouxe a perspectiva da violência na atenção obstétrica, as mulheres disseram, isso é violência? Eu vivi no meu parto. E com isso começou o reconhecimento. Então, a Lei Maria da Penha trouxe a legitimação, o reconhecimento da violência no cotidiano da mulher, e o nosso movimento trouxe essa perspectiva das mulheres reconhecerem que existe violência. Para você ter uma ideia de como essa é uma questão antiga, a Reúna, que é a entidade que eu presido, foi fundada em 1993. E a carta de fundação diz, analisando as circunstâncias de violência e constrangimento em que ocorre a assistência, a gestação e ao parto, e daí vai. Então, assim, é antigo e, efetivamente, a resposta a essa violência que a gente encontrou, precisamos humanizar. Raul, juridicamente, explica o que acontece com essa questão do reconhecimento do termo, do não reconhecimento. Na sua opinião, qual foi o recado do Ministério Público e qual era a intenção do Ministério da Saúde? Primeiramente, obrigado pelo convite e parabéns por trazer ao fórum esse tema tão polêmico, tão atual, né? Importante, né? Eu não tenho procuração do Ministério da Saúde para defendê-lo, mas o que eu entendi, aquela reação quando proibiu o termo ou
não autorizou que usassem documentos dos programas do Ministério, talvez para não generalizar o termo, né? Todo ato médico que implica numa intervenção no organismo humano, qualquer cirurgia, é um ato que provoca uma lesão corporal na pessoa, né? Eu não posso dizer que essa lesão corporal é uma violência, né? Se foi para evitar um mal maior, se foi uma técnica adequada, necessária, e houve o consentimento do paciente, eu não posso imputar isso como uma violência. Quando é que a violência ocorre? Quando a técnica ela é agressiva, desnecessária, inadequada e às vezes provoca um mal maior do que o benefício que ele propiciou e não houve o consentimento do paciente. Toda a chave da questão é se o paciente foi totalmente esclarecido, se ele compreendeu o porquê daquela técnica, porquê da necessidade dela, porquê aquela técnica é mais adequada, menos agressiva, menos perigosa do que outra técnica e quais são os riscos a que ele está exposto quando é submetido àquela técnica. Então, tudo isso é esclarecer o paciente e obter dele o consentimento, a autorização. Você está intervindo no corpo dele, no organismo dele. E ele tem que saber o que você vai fazer e quais serão as consequências. Veja, a gente discute humanização na perspectiva do protagonismo da mulher. E o protagonismo é basicamente ela participar das decisões, que é tudo o que ele disse, ela receber informações esclarecedoras, prós e contras, riscos, benefícios, vantagens e desvantagens, e ela participar da decisão no que diz respeito ao corpo dela e ao do bebê. Então, nesse aspecto, estamos plenamente de acordo. É necessário, sim, que ela dê consentimento para qualquer intervenção no corpo dela. Mas antes do consentimento, Daphne, eu queria discorrer sobre um assunto que é a falta do conhecimento, né? Você explanou para a gente muito bem sobre outros tipos de violência, né? E quando a mulher passa a ter o conhecimento, e a gente está falando de mulheres de todas as classes, né? Mas passa a ter o conhecimento do que fato significa essa violência, ela passa a saber também quais são os direitos dela, né? Você percebe que, mesmo existindo o termo violência obstétrica, ainda há essa falta de conhecimento do que realmente isso é? Muitas mulheres não têm acesso à informação. Veja, você tem uma caderneta da gestante do Ministério da Saúde que traz muita informação, mas nem todas as mulheres decodificam adequadamente aquela informação. E não é fácil, é muito grosso, tem muita informação sobre direitos e sobre o que acontece. Agora, eu também sou médica e eu sempre busquei uma forma de me comunicar com a pessoa de maneira que ela pudesse compreender. Mas, quando a gente fala de violência, você tem abuso verbal e muitas mulheres relatam que elas escutaram coisas que elas não mereciam escutar. Você tem violência por negligência. Larga a mulher lá, ela grita, ninguém vem saber o que ela está querendo, o que ela precisa. Você tem violência física. Amarrar a mulher nos estribos, fazer a manobra de Christeler e outras violências. E você tem práticas que são inadequadas. Por exemplo, a ocitocina tem indicações muito precisas, ela é usada largamente. A episiotomia deveria ser usada em menos de 10% nas mulheres. Num levantamento feito na pesquisa Nascer no Brasil, um inquérito nacional representativo, quase 60% das mulheres tiveram. Então, se é para ser abaixo de 10% e se tem em 60%, tem alguma coisa muito errada. Agora, o que eu gostaria de comentar é que, assim, não é que os médicos saibam o que é um atendimento violento e o que não é um não violento, e eles escolhem, não, hoje eu vou fazer o violento. Não é. É que a cultura do serviço se estabeleceu assim e eles foram educados, treinados desta maneira. Alguns questionaram e vieram para o movimento de humanização. E outros simplesmente reproduziram o que aprenderam da mesma forma. Então, por exemplo, todas essas práticas que hoje em dia as evidências científicas dizem que não é mais para utilizar, muitos utilizam como uma segunda, sabe, a rotina habitual. E aí eu acho que muitas vezes essa experiência, que eu acho que é única para a mulher, parir um filho, que pode ser algo
muito empoderador, engrandecedor e trazer uma grande alegria, às vezes traz tristeza. E eu não quero nem lembrar. Teve uma pessoa que sofreu violência que veio me dizer assim, a mãe dela sofreu violência assim, sabe, minha mãe me dizer, o dia que você nasceu foi o pior dia da minha vida, não dá para aceitar. Raul, o sistema jurídico brasileiro, de forma federal, eu pergunto, ele Sim. possui legislação específica para abarcar a violência obstétrica? Específica, nós tínhamos 2 projetos de lei, um na Câmara e no Senado. O do Senado era do senador Gin Argelo, como ele não se reelegeu, o projeto é arquivado. Tinha também do deputado Jean Willis na Câmara. Como ele renunciou ao mandato, o projeto, ao final da legislatura, é arquivado. Então, eu até investiguei e não encontrei nenhuma outra iniciativa legislativa. Thalita, é um projeto novo, então, dessa legislatura. Gestão. Isso. Da legislatura passada, todos foram arquivados. Todavia, nós temos o Código Civil, no seu artigo 15, ele estabelece que é o paciente que decide a técnica terapêutica que ele vai adotar, é ele, não é o médico. O Código do Consumidor, no seu artigo 6º, também diz que o fornecedor de serviços, e o médico é um fornecedor de serviços, tem que esclarecer ao consumidor todas as possibilidades, vantagens, desvantagens, riscos do serviço que ele está prestando. E o artigo 32 do Código de Ética Médica também estabelece que o médico tem que esclarecer o paciente. Isso vale para qualquer tratamento, não apenas para o parto, né? Então, é obrigação do médico, da equipe médica, da equipe de saúde, esclarecer o paciente e o paciente que decide se quer ou não quer adotar aquela técnica. Então, seja cesariana, seja episiotomia, qualquer coisa, se foi combinado com o paciente antes, se ocorrer tal circunstância durante o parto, eu vou usar essa técnica. Essa técnica consiste nesse procedimento. E as consequências serão essas, e a paciente, depois de entender, ela tem que compreender, numa linguagem, eu sempre digo, não é quantidade de informação, é qualidade de informação. O paciente tem que entender. Se ele entendeu e ele consentiu, o médico, a equipe está liberada para fazer aquilo e deixa de ser uma violência. Não pode fazer sem o conhecimento e sem o livre consentimento do paciente. A qualidade da informação é importantíssima. Eu só vou pedir licença para vocês, porque o nosso tempo do primeiro bloco acabou. A gente já volta. E você de casa, fique aí que a gente volta já. O Fórum está de volta e o assunto de hoje é violência obstétrica e o reconhecimento do uso do termo. Vamos ver agora a história da Andréa Carolina. Ela foi vítima de violência obstétrica no seu primeiro parto aos 18 anos. A violência começou a partir do momento que eu fui internada. Eles queriam que eu deitasse num leito onde já estava sujo de outra pessoa e eu me recusei a deitar. Eles me disseram que não havia mais lençol disponível. Minha mãe estava me acompanhando, a gente tirou o lençol da maca e conseguimos um TNT para cobrir. Até aí tudo bem. No decorrer do meu trabalho de parto, com todas as dores e tudo mais, eu pedi para que uma enfermeira viesse me dar o toque para saber se meu neném já estava para chegar, né? Ela simplesmente olhou para minha cara e disse que eu estava com frescura. Aí eu falei para minha mãe que estava sentindo muita dor e que eu sentia que ele ia nascer, que estava para nascer. Aí minha mãe foi atrás da médica plantonista, ela veio me avaliar e realmente meu neném estava coroando, ou seja, ele estava para nascer naquele momento. Tudo bem, depois disso tudo, eu tive ainda que aguentar as piadinhas das enfermeiras no dia da minha alta, me dizendo que me esperava lá no próximo ano, como se eu fosse ter um bebê a cada ano, né? A gente já tá num período, numa fase tão difícil, com os hormônios à flor da pele, a gente tá tendo que gerar um novo ser e mesmo assim sofre a violência. Eu acho isso um absurdo, é um absurdo. Na época eu não sabia dos meus direitos e hoje eu sei dos meus direitos. Tive um outro filho, agora vai fazer um mês, e não sofri violência obstétrica porque eu sei dos meus direitos e se chegasse a sofrer alguma violência, eu saberia a quem recorrer.
Então, no meu segundo parto, eu estava com medo de sofrer as mesmas coisas do primeiro, mas eu não sofri, graças a Deus. Daphne, quando a gente percebe, né, que quando a mulher ela tem a informação, fica muito mais fácil de, inclusive, se colocar diante de uma situação dessas. Não digo que ela não vai passar por isso, porque muitas vezes a gente não tem escolha, né? Mas eu queria aproveitar o depoimento da Andréia para te perguntar sobre plano de parto. O plano de parto resolveria casos como esses? O plano de parto ajuda. Por quê? Porque o plano de parto revela que a mulher tem informação, ela sabe o que é melhor para ela e ela pode manifestar quais são as suas expectativas. Quem que eu quero de acompanhante, que procedimentos eu preferiria que não fossem feitos. Eu gostaria, se eu for para uma cesárea, que me explicassem por que vão fazer a cesárea. Eu gostaria de poder deambular, porque as evidências científicas mostram que, em vez de ficar deitada, é melhor deambular, que a gravidade ajuda a descer o bebê, e várias outras coisas. E o plano de parto é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Agora, veja que absurdo. No início deste ano, em fevereiro, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro soltou uma resolução que impede os médicos de aceitar o plano de parto. Não só isso, como eu tenho conversado com obstetras que dizem que aceitam o plano de parto no setor privado, mas no público não. Então, como é que é essa questão dos direitos? Agora, com relação a esse caso, eu queria dizer uma coisa, ela tinha a mãe dela do lado. Então, a desrespeito às leis, eu tinha esquecido de falar, é também uma violência, não permitir entrada de acompanhante. Pelo menos com a mãe do lado, a gente já viu que um acompanhante protege a mulher de muitas violências. Muitas coisas que se fazem quando a mulher está sozinha, quando tem um acompanhante ao lado, o pessoal, vamos dizer, evita fazer. Minimiza, né? Mas esse plano de parto, na prática, explica pra gente como ele é. Ele é escrito? Ele é algo escrito, um texto, em que a mulher se informa. E, na verdade, não é a ideia que ela diga para o médico, eu quero assim, você vai ter que fazer assim. Ela diz assim, minhas expectativas são essas. E ela negocia com o médico. Agora, às vezes é muito difícil negociar. Por exemplo, ela chega e diz, eu não quero episiotomia. E aí, num dos casos, a gente tem a foto. O médico se sentiu afrontado, ele acabou fazendo uma episiotomia e fez uma tão profunda que foi até a perna. Então, como é que se dá essa relação? Quanto que os médicos estabelecem um diálogo e respeitam as expectativas da mulher, né? E quanto que não acontece. Então, a gente tem uma cultura nos serviços de que a mulher é objeto de cuidado, não é um sujeito. E eu acho que esse que é o principal problema. Temos que mudar a forma de aprendizagem dos profissionais para reconhecer a legitimidade da pessoa e manifestar a sua vontade. Raul, vamos então agora para o pós-violência, né? Infelizmente, a gente precisa falar disso, né? Eu me informei, eu reconheci que aquilo foi uma violência. O que eu faço com essa informação agora? Bom, a primeira coisa, se você foi vítima da violência, sofreu um dano, foi contra a sua diretiva de vontade estabelecida antes com o profissional, você pode primeiro fazer uma representação ética contra ele no Conselho Regional de Medicina daquela jurisdição, certo? O Conselho vai apurar, através de uma sindicância, detectado que houve uma falha ética naquele procedimento, instaurado um processo ético profissional. Esse processo pode resultar desde uma simples advertência reservada em aviso confidencial até a cassação. Raramente um caso desse vai dar cassação. No máximo, eu diria, pelo comportamento dos conselhos, no máximo uma censura pública, talvez que seria a terceira pena mais grave, né? Além disso, pode entrar com uma ação indenizatória. Houve um dano moral, houve um constrangimento, houve um dano corporal, houve uma sequela ou não, isso pode resultar em danos estéticos, em danos morais, em danos materiais, através de uma ação indenizatória. O que a gente sempre orienta os pacientes, para não entrar numa aventura judicial, primeiro procura o Conselho Regional, né?
Os conselhos regionais são sérios, são muito severos, muito rígidos. O que nós lamentamos é que o prazo é muito longo. O tempo de processamento é 3, 4, 5 anos. Né? É demorado para ser um resultado. Mas em havendo uma condenação no CRM, o paciente já tem uma prova material para instruir uma ação judicial depois. Então, não vá direto ao judiciário. Procure o CRM primeiro, analise se houve realmente a falha ética. O dano é palpável, geralmente. O dano moral, ela sentiu. Então, ninguém mais olha para saber se houve ou não o dano moral. Agora, houve uma transgressão disciplinar ética, houve um abuso naquele procedimento, aí o CRM vai apurar isso. Agora, a gente tem um problema. Qual? Por exemplo, a manobra de Christeler. Raramente ela é registrada no prontuário. Então, a mulher pode dizer que ela teve, mas ninguém registrou no prontuário. E aí a palavra dela contra a palavra dos profissionais. Sim. Inclusive, a gente está com um caso em São Paulo razoavelmente sério, em que ele conseguiu provar a manobra de Christeler, porque ele estava como acompanhante e ele fotografou. E aí ele tem a foto que está fazendo parte do processo. Mas se não for fotografado ou filmado, fica muito difícil a mulher poder dizer que sofreu. Nesses processos, a maioria dos processos que envolve a questão de erro médico, a grande dificuldade é produzir a prova, né? Uma perícia, detectar isso. E nesse caso, se não for nenhuma sequela, que essa sequela seja o rastro que houve aquela manobra, é complicado de provar, a não ser com a testemunha, né? O próprio acompanhante, alguém da enfermagem talvez, mas e no caso a enfermagem dificilmente vai ser colocada. É uma cumplicidade, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, se permitir, Jordana. Se iniciou o quadro falando um termo atual para um fato antigo, né? E morte de parturiente, né? Ou durante o parto ou já no puerpério. Nós tínhamos no Brasil, na década de 40, eram 1.544 mortes para cada 100 mil partos. Isso reduziu hoje para 64. Reduziu de 1.544 para 64. Então, a questão é muito antiga, né? A questão é muito antiga. Nós melhoramos muito, certo? Não quer dizer que tenhamos que nos consolar com a realidade atual. Temos que mudar a realidade, mas já foi muito pior. Todavia, a qualidade continua ruim na assistência, porque a meta para 2015 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era 35. 35. Somos quase o dobro. Por 100 mil nascidos vivos, e eram 64. Certo. E eu queria dizer também, sobretudo no serviço público, eu acho que uma violência maior ainda é você deixar uma paciente sozinha, abandonada, numa maca, num corredor, parindo às vezes no chão de um hospital, de um corredor. Essas violências são muito maiores e nós temos que discutir também isso, né? Nós queremos ter um sistema único de saúde. Tivemos essa coragem de ser o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes em propiciar o acesso universal, mas tem que ter qualidade, tem que ter, no mínimo, dignidade no atendimento. E o que a gente vê, parturientes nos corredores do hospital, uma fileira de parturientes em Marte, gritando, gemendo e sem nenhuma assistência. E aí a gente tem o problema do desfinanciamento do sistema de saúde, que congelou por 20 anos. E agora eu acho que só vai piorar, vai aumentar a morte materna, vai aumentar a morte infantil, porque se retirou da saúde... Os preços não foram congelados. Os preços, os custos de tudo. Exato. Então eu acho que é uma situação muito séria essa da violência, mas essa que ele está trazendo é uma violência do sistema de saúde. Então, a gente tem violência interpessoal, que foi a que a gente tratou aqui. Ponta, né? A gente tem a violência do serviço de saúde, que é a falta de protocolos, falta de rotinas, falta de escuta da mulher, falta de acompanhante. Violência sistêmica, né? E a violência do sistema de saúde, que é a falta de garantia de vaga e falta de condições adequadas e dignas para o atendimento ao parto. Raul, a violência obstétrica prescreve? Todo o direito de interpor uma ação judicial prescreve com 5 anos pelo Código do Consumidor. Então, no momento que houve a lesão ao direito, que houve, seja um dano corporal, material, estético, até o dano existencial que o judiciário está valorizando agora, você tem 5 anos para propor uma ação judicial. Se o bebê sofreu alguma sequela, ele vai ter 5 anos após completar 18.
Então ele tem 23, só vai prescrever para ele em 23 anos. Para parturiente prescreve em 5 anos. Para a gente terminar, Daphne, a gente está falando muito de parto, né, desse momento, mas a violência obstétrica, ela se aplica também ao pré-natal? É possível. Veja, a gente tem tido relatos, por exemplo, de que mulheres negras têm recebido menos exames. Então, racismo é uma forma de violência, certo? Vamos partir desse pressuposto. Então, quando você tem um atendimento que é diferenciado, quando você tem a dificuldade de acesso aos exames, quando você tem dificuldade de acesso aos tratamentos, eu acho que isto também é uma forma de violência estrutural. E você tem também uma desqualificação, por exemplo, o pessoal não respeita adequadamente a gestação na adolescência e provavelmente fala para aquelas meninas coisas que não as estimulam a ter uma atitude saudável na gestação. Então, eu acho que sim, existe violência também no pré-natal. A gente precisa rever a nossa cultura, as pessoas precisam olhar a sua prática e ver quanto que elas estão colaborando para a manutenção dessa cultura violenta. E, por outro lado, o que elas podem fazer para melhorar e para fazer com que esse evento, que eu acho tão fantástico, tão maravilhoso, continue sendo uma experiência altamente positiva. A Organização Mundial de Saúde lançou em fevereiro de 2018 a atualização das recomendações e ela diz para que a experiência de parto seja uma experiência positiva. Ok. Daphne, muito obrigada pela sua participação no fórum. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito contente de compartilhar e fazer circular essas ideias. Que bom. Muito obrigada, Raul. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E o fórum termina por aqui. Você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais. YouTube, TV Justiça Oficial, Twitter, @TV Justiça. Até logo!